Nos últimos dias, a internet testemunhou algo no mínimo desconfortável. Um dos criadores mais polêmicos do Brasil decidiu fazer o que ele mesmo chamou de um gesto de apoio. Pirula sofreu um AVC. Mas o que parecia empatia, rapidamente se revelou mais um ataque disfarçado, recheado de críticas e autopromoção. Enquanto milhares de pessoas se uniam para ajudar Pirula, que sofreu um AVC e está internado, Nando Moura decidiu reviver velhas brigas, criticar e tentar se colocar como protagonista de uma ajuda que ele nem começou. Ele diria o seguinte, olha, ajudem o Pirula. Ele faria um vídeo mais simples possível. Gente, Pirula precisa da ajuda da gente, vão lá e doe. E o circo acabou, Não precisaria fazer esses ataques passivo-agressivos contra o Pirula durante o vídeo. Você que não sabe quem é o Pirula... Mano, eu acho isso bizarro, velho. O vídeo poderia acabar aqui, 2 minutos de vídeo. Acabou, pronto. Matei ainda mais 14 minutos. Vamos lá. Pirula, eu e Pirula temos uma história antiga. Ai, cara. De vagabundos, difamadores, que você não faz nada. Você só fica aí sentado na sua cadeirinha. Eu quero que ele saiba, ele que nunca pediu perdão também pelas coisas que fez e nem quero que peça também. Porque pessoas como Pirula, a turminha dele, PC Siqueira, etc., já me difamam. Eu vendo lenço, desgraçado. Você vende lenço, não compra o lenço, porra, continua chorando, desgraçado. Eu com isso. Um lixo, na internet é um lixo demais. E eu fico pensando, beleza, o Pirula é um cara que acumulou alguns inimigos aí, por causa do seu ateísmo, de alguns pontos que ele foi colocar. O Pirula acumulou alguns inimigos e algumas pessoas também não gostam do Pirula pelos mais variados motivos. O cara, sabe, é um ser humano que está em uma situação de vida extrema. O que deveria colocar qualquer questão ideológica de lado, qualquer, sabe, tudo isso aí devia ser jogado pra lá. Só bobagem. Comparado com a dignidade da vida humana. A dignidade da vida humana, e isso eu acho que é o que eu leio no meu evangelho, certo? Ele transformou o que deveria ser um momento de compaixão em mais um episódio do próprio show de vaidade. Em vez de silêncio, barulho. Em vez de respeito, ranço. Em vez de empatia, puro ego. A pergunta que ecoa é simples. Por que alguém usaria uma tragédia real só para surfar um pouco no hype? Foi arrependimento genuíno ou só mais uma jogada para alimentar o próprio orgulho? Uma tentativa de se redimir ou uma manobra para puxar os holofotes de volta? A verdade é que esse tipo de postura não é novidade. A rivalidade entre Nando Moura e Pirula é uma das mais antigas e desgastadas da internet brasileira. E por mais que o tempo tenha passado, Nando nunca conseguiu desapegar dessa necessidade quase obsessiva de provar que está certo. Não precisaria, ficar alfinetando o Pirula. Não precisaria resgatar a história dele com o Pirula, de processo, as coisas. O Pirula me processou 3 vezes na justiça. Perdeu todas as vezes, em todas as instâncias. Porque ele dizia que eu fazer as imitações, ameaças mesmo. Bastaria dizer o seguinte, olha, precisamos ajudar ele. E aqui é minha tarefa como cristão fazer isso. Então, se a gente está aqui pensando na pessoa que precisa de ajuda. Simples e basta. E eu tenho certeza que nenhuma doação vai superar as doações deste canal aqui. De se mostrar como a vítima, o perseguido, o injustiçado, mesmo quando o outro lado está inconsciente numa UTI. Nando diz que Pirula moveu 3 processos contra ele e que perdeu todos. E repete isso como um mantra. Como se fosse um argumento moral incontestável. No vídeo, Pirula meteu 3 processos, perdeu e já pagou. Ele exibe esse resultado como troféu, como se justiça fosse sinônimo de redenção pessoal. Mas o que Nando convenientemente omite é que os processos foram tentativas de barrar ataques públicos, não discussões filosóficas. Foram tentativas de limitar a exposição tóxica. Pirula explicou isso em vídeos de 2018 e 2021, onde deixou claro que não se tratava de censura, mas de defesa. E mesmo após tudo isso, Nando continua usando essa história para diminuir o outro, sempre lembrando, sempre reforçando, sempre tentando parecer o superior. Pirula sempre foi, de longe, o
o cara que melhor entendia e que melhor lidava com essas temáticas envolvendo crítica religiosa. Eu sempre digo isso, de todo mundo com quem eu já discuti aqui na internet, o Pirula foi o cara que sempre entendeu melhor meus argumentos, sempre respondeu exatamente o que eu queria dizer, sempre quando ele ia interpretar uma frase minha em um vídeo resposta, ele sempre considerava as possibilidades do que eu queria dizer, sempre descartava o que era mais absurdo ou baixo, e sempre lidava com aquilo que parecia mais coerente. O Pirula sempre foi uma pessoa intelectualmente muito honesta. Então, assim, é um egocêntrico completo e que não consegue compreender a mensagem de Jesus, porque se ele houvesse pensado nisso, né, se ele houvesse compreendido o texto bíblico, porque simplesmente parece que não importa para ele, se ele houvesse compreendido a mensagem de Jesus, até mesmo com os ingratos e os perversos. Você não gosta do Pirula? Doe como se fosse para mim, certo? Doe como se eu estivesse pedindo para você. Eu quero que ele saiba que o Senhor, que ele tanto desprezou, tanto cuspiu, né? Tanto difamou, não só o Senhor, mas aqueles que o seguem também, né? Nós fomos instruídos para amá-lo. Deus foi difamado? Isso não faz o menor sentido. Tá? Isso não quer dizer que a gente tem que ser bons. Deus não é onipotente, onipresente e onisciente. Então ele é todo poderoso, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. Qual o sentido de difamação? Difamar Deus, velho? Isso não faz o menor sentido na lógica. É um padrão. Ele critica, diminui, se vitimiza e então se coloca como herói. O mais absurdo é que agora, num momento em que Pirula luta para sobreviver, Nando aparece para ajudar. Mas em vez de doar, divulgar, apoiar, ele grava um vídeo cheio de ironia, trazendo de volta os mesmos argumentos batidos. Como se dissesse, olha como sou superior. Mesmo com tudo, ainda estou aqui tentando ajudar. Pra quê? Mano, por que eu tô citando isso? Porque eu não entendo pra quê. Agora imagina se eu tivesse falado assim, não, porque o Adalto era uma pessoa que tem ideias que eu não concordo, que não sei o que. Pra que isso, velho? Pra quê, mano? Pra que falar essa de boa? Não, porque eu não concordo, mas a gente tem o embate, o combate. Eu não sei por que é necessário falar esse tipo de coisa. Me parece que é necessário falar esse tipo de coisa por conta da audiência que eles têm. Aí você tem que falar esse tipo de coisa pra informar, ó, galera, não é porque pensa diferente que não é pra torcer. Isso precisa ser falado? Isso não é meio que óbvio? Enfim. Mas essa ajuda tem recibo assinado. Ela vem com recalque embutido, com ego inflado, com a certeza de que ele, e só ele, é o centro de tudo. O Senhor da razão. Isso não é compaixão. Isso é vaidade disfarçada de virtude. E o mais revoltante, Pirula não pode se defender. E não para por aí. Porque essa postura não é pontual. Ela é um padrão de comportamento. Nando Moura se diz cristão. Basicamente foi o seguinte, eu odeio Pirula, mas eu vou fazer isso porque é o que se espera de mim. E peço para que você doe pro Pirula, e mesmo não gostando do Pirula, nem um pouco, tá? Peço para que você doe para ele. E aí ele bate no peito e ele faz todo um vídeo egóico, né? Olha, você não precisa gostar do Pirula, você doe para ele como se fosse uma doação para mim. Se você não gosta do Pirula, como eu não gosto, doe como se fosse para mim. Então assim, é tão egocêntrico e megalomaníaco que ele pede a doação para ele, basicamente, né? Então assim, doe pensando em mim, não pensando no Pirula que precisa, não pensando numa pessoa que você até discorde, numa pessoa que você não goste, mas que você saiba, mas que é um outro ser humano que precisa desse dinheiro. Ele fala, doe pensando em mim. Doe pro Pirula como se fosse para mim. Doe pro Pirula como se fosse para mim. Qualquer coisa que você tiver aí. E se você não gosta do Pirula, como eu não gosto, doe como se fosse para mim. E não só isso, se apresenta como porta-voz da moral, da fé, da verdade. Mas o que sai da boca dele com frequência é ódio, julgamento, condenação. É o tipo mais perigoso de falso cristão, o que distorce a Bíblia para justificar o próprio ego, que transforma passagens de fé em escudo para atacar o próximo. Cristianismo sem compaixão é fanatismo. E Nando, infelizmente, parece ter feito da religião um palco.
não uma prática de vida. Quando Jesus disse, amai o próximo, ele não colocou exceções. Mas, infelizmente, Nando parece acreditar que compaixão só vale quando o outro concorda com ele, ou quando não o processou antes. Nando fala de valores, mas prega desesperança. Fala de ética, mas se promove com o sofrimento alheio. Ele mesmo já afirmou em vídeos que vende lenços em tempos de choro. E o Brasil, eu faço uso dele, nas coisas que me convêm, nas coisas que me dão lucro. Porque é possível ter um lucro absurdo, principalmente quando as coisas são difíceis, não é verdade? Eu vendo lenço, cara, eu não choro. Vendo lenço, cara, eu não choro. E o lenço, quanto mais tem gente chorando, mais caro o lenço fica. Então eu sou o cara que vende. É por isso que quase todo o conteúdo dele gira em torno do negativo. Críticas, polêmicas, ataques. Porque ele lucra com o sofrimento alheio, alimenta a revolta do público para vender cursos milagrosos com promessas de solução, como um coach de crise, só que mais polido, mas tão picareta quanto. Fala de Deus, mas age como juiz, e o tempo inteiro tenta se vangloriar. É como se estivesse em busca de um palco eterno, onde cada desgraça alheia seja mais um holofote apontado para si. A internet percebeu. No X, no Reddit, nos comentários do YouTube, a reação foi uma só: repulsa. E não foi só da oposição. Gente que acompanhava o Nando há anos, gente da própria bolha ideológica dele, comentou: Nando, era só dizer melhoras. Ninguém pediu aula de ego agora. Outros disseram: isso não é empatia, é autopromoção descarada. E teve quem resumiu melhor: não é sobre o Pirula, é sobre ele mesmo. Sempre foi. Enquanto isso, do outro lado da internet, youtubers de diferentes nichos agiram de forma completamente oposta. Peter, do Ei Nerd, mobilizou nas redes. Sérgio Sacani, do Space Today, não apenas divulgou como trouxe apoio técnico. Felipe Castanhari fez post e stories chamando o público a participar. Iberê, do Manual do Mundo, comentou com sensibilidade. Até a Débora, que raramente entra em temas fora de educação, deixou sua solidariedade. Nenhum deles transformou a tragédia em debate pessoal. Nenhum deles usou o momento para ajustar contas. Eles simplesmente fizeram o que qualquer ser humano deveria fazer. Estenderam a mão, fizeram silêncio onde era preciso. Deram voz ao apoio, não ao próprio ego. E aí está a diferença. Enquanto uns ajudam, outros explicam por que não estão ajudando. Enquanto uns doam, outros opinam. Enquanto uns acolhem, outros performam. Nando escolheu performar. E isso tem consequências. A imagem pública dele, já desgastada, ganhou mais uma rachadura. Influenciadores que evitam polêmicas passaram a se manifestar. Vai devolver, digamos assim, ao Pirula ódio em um momento tão sensível da vida agora, em resposta a ele ter uma postura intelectual diferente da sua na internet, que critica a sua visão de mundo. Isso é não ser coerente à sua própria visão de mundo. Então, se você está ofendido por um ateu criticar o cristianismo na internet, porque ele fez isso no momento em que ele passa por uma situação de vida extrema, você não está ofendido, então, realmente, com o cristianismo sendo criticado na internet, porque você ofende muito mais o cristianismo do que um ateu que está criticando o cristianismo. Existe essa galera que está desejando o mal do Pirula, eu lhe garanto, essa galera que está desejando o mal do Pirula nunca pisou em igreja, nunca pisou numa igreja. É só uma galera que segue um cristianismo cultural qualquer. Vídeos de resposta surgiram. A comunidade reagiu. E talvez a parte mais simbólica de tudo isso seja o fato de que, num momento em que a empatia deveria ser unanimidade, ele conseguiu dividir até os próprios seguidores. No fim das contas, esse vídeo não é sobre views, treta ou vaidade. É sobre humanidade. Sobre saber que existem momentos em que não é sobre quem está certo ou errado. É sobre quem foi capaz de sentir, de parar, de respeitar. Pirula está lutando pela vida. E isso por si só já deveria ser suficiente para calar os julgamentos. Mas nem isso foi respeitado. A vaidade foi mais alta que o respeito. A necessidade de vencer foi maior que a de silenciar. Se você chegou até aqui, é porque também sentiu que algo está errado. E talvez, como eu, você também ache que a gente precisa de menos palco e mais humanidade. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha. Leva essa conversa para frente. Não é para lacrar.
Não é para tretar, é para refletir. Porque quando tudo isso passar, ninguém vai lembrar da thumbnail, do título ou do algoritmo. Vai lembrar de quem foi humano, ou de quem fingiu ser. E eu tenho certeza que nenhuma doação vai superar as doações deste canal aqui.